Alô amigos, aqui é o Wilson Tubino e mais uma edição do nosso programa Tubino Entrevista. Nós queremos primeiramente agradecer a equipe de GBUX Previdência e Seguro de Pessoas que nos possibilitam chegar aí até a sua casa sempre com novidades. Na nossa entrevista de hoje nós estamos trazendo uma pessoa maravilhosa que já esteve aqui inaugurando na verdade o nosso canal com conselhos astrológicos para o ano de 2020. Hoje ela vem conversar sobre numerologia. Então vou pedir que o senhor e que a senhora pegue uma caneta, papel, já coloque aí na frente, porque vamos falar muito, um verdadeiro curso de numerologia, né? E você vai fazer o cálculo aí do seu nome, da data de nascimento, e vai ser muito importante para a sua vida. Daqui a pouquinho a gente volta com essa maravilhosa entrevista. Bem, conforme nós prometemos, estamos aqui e hoje recebendo uma visita muito alvissareira, muito importante para nós. Esta pessoa inaugurou o nosso canal aqui trazendo as previsões astrológicas para o ano de 2020, que foi um grande sucesso já na abertura do nosso canal. E hoje ela comparece trazendo os ensinamentos de numerologia. Maria Rita, muito obrigado pela tua presença, querida, sempre nos atendendo aí o chamado, né? E hoje com esse tema palpitante que é numerologia. Eu gostaria que tu nos dissesse aí, o que é afinal a numerologia? Bom, a numerologia é uma arte que em muitos casos se perde em termos de tempo. Ela hoje o que nós conhecemos de numerologia é o estudo da transposição de letras do nosso nome ou letras de uma palavra para números, porque nós usamos uma tabela pitagórica para isso, e obtemos, através destes números, leituras arquetípicas que nos trazem informações sobre a pessoa, o caminho dessa pessoa, o propósito, as qualidades, aonde a pessoa precisa melhorar, enfim. A numerologia hoje, ela é quase que em 100% autoconhecimento, porque a partir do momento que a pessoa tem nas suas mãos conhecimento e consciência do seu próprio potencial, ela pode executar melhor as tarefas. Conhece-te a ti mesmo. Exato. Primeiro conhecer a nós mesmos, para depois conhecer o mundo. Exato. Como poder melhorar mais sem saber aonde está o probleminha, onde está a dificuldade, ou melhor dizendo, onde está o desafio e como ultrapassá-lo. O nosso nome e a nossa data de nascimento são responsáveis por isso, né? Nós temos a capacidade de nos reinventar na profundidade com a numerologia. Quais são as informações, os conteúdos que pode se extrair do mapa numerológico? É assim que se chama, né? Sim. Faz essas somas. O diagrama numerológico. Bom, existem duas áreas, dois dados que nós temos que levar em consideração. Uma é sempre o nome de batismo, porque, por exemplo, as meninas, às vezes, casam, mudam o nome, né? E ganham uma personalidade sobreposta, ou seja, qualidades um pouco diferentes do seu nascimento, muitas vezes, que criam uma certa modificação nessa personalidade. Ela passa a ter outras qualidades, né, que nem sempre funcionam muito bem. Já vi vários casos de que inconscientemente a pessoa mudou o nome, passado um tempo ela se estranhava muito, foi lá e pediu para o marido ficar com o nome de solteira, refez essa documentação, porque é um registro, né? O nosso nome de batismo, o nosso nome documental, ele é um registro. Deste nome nós extraímos as qualidades, a nossa motivação, o nosso potencial de personalidade, vocação, missão,
questão de saúde, hábitos, tudo só do nome, entre outras coisas. Da data de nascimento, nós extraímos o caminho do destino, o propósito e indicações muito pontuais de nossa personalidade. Como é que isso nos informa? Por exemplo, eu fiz o cálculo lá e acho um número X. Sempre se resume a um número sempre simples. De 1 a 9. A 9. Exato, a unidade. E como é que funciona isso? Os números, eles possuem energia própria? Sim. Aí nós vamos ter que entrar numa seara. Né? O que é esse ensinamento antigo? Né? Essa numerologia ela vem com tempos imemoriais. Nós temos a figura mais notória de Pitágoras, né? Que trouxe para nós, através da regra de ouro, essa mecânica celeste. Como funciona isso em termos de organização de natureza, do homem e tudo mais. Aliás, que é o mais conhecido. Pitágoras dizia que Deus criou o mundo através da matemática. Exato. Isso? Exato. Quem lembra daquele desenho antigo do Walt Disney, né, o Donald no País da Matemática, que hoje as pessoas quase não conhecem, é a melhor fonte informativa, sintética do que ele trouxe como ensinamento. Né? Mas, na verdade, é um ensinamento que vinha bem antes dele. Né? Platão, na República, né, século II, já falava sobre essa mecânica do universo. Nós temos também a origem da Cabala, né, que é bem interessante a gente observar. No livro Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, que literalmente o que está escrito é o livro da formação. A criação vem depois. Primeiro a forma, primeiro a potência e depois o ato. Né? Todo mundo diz, em termos de filosofia profunda, Deus em potência e em ato. Ele é em ato a partir do momento que ele se manifesta no homem. Em potência, tudo que nos cerca, né? Através dessa natureza. No Sefer Yetzirah, são usados 3 termos que explicam muito bem uma pergunta que, a propósito, tu mesmo havia me feito, né? Sobre a questão do número. O número, a forma do número, o nome do número e o que esse número representa. E eu acho que seria bom a gente também explicar aos nossos espectadores, né, que a diferença entre algarismo e número. Porque, por exemplo, o número 1 pode ser apresentado pelo algarismo que a gente conhece, comum aqui para nós, né, no Ocidente, e no número romano, por exemplo, ele aparece de uma outra forma, mas a energia é a mesma. Sim, sim. Então, qual é essa diferença? E a diferença é em roupa mesmo, né? Porque no fundo, o número 1, pela geometria, por Pitágoras, é um ponto. Um ponto. Né? No princípio, era uma potência, é um ponto. É onde tudo começa. É onde tudo começa. De um centro. Na verdade, esse ponto é um centro. Né? Um centro da onde as coisas foram emanadas. Voltando à explicação dessas 3 palavrinhas do Sefer Yetzirah, ele usa, o autor é o Aryeh Kaplan, ele é um cabalista. Ele diz o seguinte, que nos primórdios a criação foi feita através da escrita, ou texto, do número e da comunicação, ou verbo. Né? Então, ele usa a palavra Sefer, aliás, Sefar, para escrita ou texto, que é o universo. Sefer, ou número, da onde vem a palavra cifra, que é o tempo, então vem a qualidade, a potência mesmo. E Sipur, que é comunicação ou alma, porque se não há a manifestação dessa alma, se não há a pronúncia, se não há o verbo, as coisas não têm vida. Então, é preciso essa emanação. Essa emanação. Por isso que se fala também no sopro divino. Exato. É esse sopro que cria o universo e todas as coisas. Exato. E isso está contido dentro desses estudos numerológicos. Né? Um outro detalhe importante
como Sefer, número, né, de onde vem cifra, diz respeito ao tempo, este número é temporal, marca ciclos, tanto que, através da nossa data de nascimento, nós extraímos ciclos de vida, desafios, períodos, o ano pessoal, o ano universal, tudo é extraído dessa data de nascimento, que é exclusivamente Sefer, tempo, número. Antes que tu nos ensines a fazer o cálculo, esses cálculos aí, eu gostaria que tu nos informasses a energia de cada número. Seria possível? Sim, sim. Mas antes que nós observemos essa energia de cada número, que ela é extremamente importante, embora eu tenha feito apenas um resumo, que é para nós podemos gravar de fato, né? Tu havias me perguntado como esse número influencia nossas vidas. Exatamente. E aí vem uma historinha que fica muito mais clara com o nosso caríssimo Carl Gustav Jung, né, que foi o cara que formatou, foi um psicólogo importante, né, que formatou o termo arquétipo. Né. Ele, na época, em 1927, ele fez um estudo chamado Raízes do Inconsciente. Nesses estudos, ele bebeu da fonte do Caballo e bebeu da fonte do chamado corpus hermético, porque ele estudava símbolos, né? Simbologia era a massa. A linguagem dele também, né? A massa daqueles pães maravilhosos que ele trazia, fazendo uma análise, uma analogia, né? Diga-se de passagem. Então, para Jung, arquétipo é imagem original, ou originária, ou de origem. E o que ele dizia era o seguinte, que estes arquétipos, eles eram extraídos como ideias principais universais. E um exemplo muito típico, na época dele, não se tinha essa globalização que nós temos hoje. A coisa era um pouquinho mais afastada. Só que imaginem povos primitivos, que a navegação recém estava começando. As pessoas não tinham contatos, não tinham aquela proximidade que hoje qualquer um abre o celular e fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Não era assim. Se nós fôssemos visitar países longínquos uns dos outros, a gente conseguia observar, que foi o estudo que ele fez, que a estrutura de sociedade, estrutura de personalidades e manifestações eram muito iguais, mudava a língua, a cultura e nome, mas era o mesmo. A família era composta por pai, mãe e filhos, em qualquer lugar do mundo. Como? Esse é um exemplo mais prático, mais simples. A mãe é mãe em qualquer lugar do mundo, na sua qualidade, na sua função, na sua estrutura, com algumas diferenças mínimas, né, por causa da cultura enraizada. De região para região. E a língua, né, muda o nome. Ele, observando aquilo, começou a observar que também o próprio inconsciente se manifestava através de sonhos, fantasias, os insights que ele foi desenvolvendo mais adiante. E ele começou a estudar isso com mais força. Essas imagens universais estavam nitidamente expressas nesses arquétipos. E os números são os arquétipos mais primordiais. É como se, em vez de nós observarmos essa periferia, ou seja, o ambiente em que nós estamos, nós buscássemos a raiz de tudo, o átomo, um átomo deste ambiente. Então, ele vai lá na origem. Então, tudo aquilo que representava princípio, início, centro, recebia toda essa energia do um. Uhum. É isso? Exato. Então, nós temos padrões e ideias universais que surgiram nos mitos, nas histórias, nas crenças, enfim. É assim que o número nos influencia. Então, nós temos um a um
as características mega, maxi, Isso aí, agora o pessoal está curioso para saber as energias de cada número. Vamos ver do seu número também, tá? Exato. O que nós vamos utilizar? Eu peço que todos peguem a sua data de nascimento e coloquem só os números. Por exemplo, eu tenho um exemplo de aniversário aqui. Nós temos aqui o dia 12 de abril de 1946. Que coincidência. Minha data de aniversário. Nossa! Contra a regra é bom para a ideia. Vamos começar bem. Vamos aprender a me conhecer agora. Nós fazemos o seguinte, nós transpomos tudo isso em números e somamos algarismo por algarismo. 1, mais 2, mais 0, mais 4, mais 1, mais 9, mais 4 e mais 6. Ok? Depois o nosso câmera coloca isso por escrito. Eu quero saber o seguinte, como é que eu sei que as letras do meu nome correspondem a este ou aquele número? Ah, ok. Mas isso será em mapa, outro momento. É mais adiante, eu já estou curioso. Tá bem. Aqui nós vamos nos deter à força do nosso nascimento. Por quê? Porque eu escolhi falar do propósito de vida. Só as qualidades, todo mundo tem as qualidades. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas me procurando, tanto na numerologia como na astrologia, dizendo, eu quero saber minha missão. Eu digo, ok. E o propósito? Porque missão e propósito não são as mesmas coisas. Diz Viktor Frankl o seguinte, se tu tens um porquê, tu aguenta qualquer como. O como e o onde são as tuas missões, mas os porquês estão contidos nesse propósito. E o propósito, que é temporal, porque de acordo com o nível que nós vamos subindo na nossa evolução, nas nossas conquistas, esse propósito, ele dá uma modificada. E esse propósito está na nossa data de nascimento. Então vamos lá. Quero ver o número que resulta daí. Vou somando então, o número... Algarismo por algarismo. Ok. Se nós somarmos... mês 1, 2, 3 é com 0 na frente ou não precisa do 0? O 0 é não vai diferente. Tá bem. Né? Somando 1 mais 2 mais 4 mais 1 mais 9 mais 4 mais 6, que é a sua data, nós obtivemos o número 27. 27, como nós trabalhamos pitagoricamente, embora esse 27 tenha um segredo e eu vou te passar depois, com calma. Ninguém vai ficar sabendo, esse é só... Esse é o mais interno. Tá bem. Nós chegamos ao algarismo 9, a um caminho do destino 9, a um propósito 9. Nós vamos andar para trás, nós vamos começar do 9 ao 1, aproveitando esse teu exemplo, que é importante. Este 9, como caminho do destino, ele é bem importante, porque ele mostra as lutas, as necessidades de, como a gente chama... de exteriorizar? Além da exteriorização, das conquistas, das etapas, das ultrapassagens, dos avanços, obstáculos também. Este 9 é um número masculino, ele começa e termina num número ímpar, num número masculino, ativo, do elemento fogo, dinâmico. Ele tem a representação na astrologia como o planeta Marte. Ele é conhecido pelos Rosacruzes como o grande irmão da humanidade, o número 9. Nos números de ciclos, ou seja, um ciclo que inicia no 1 vai inevitavelmente finalizar no 9. Então, são os grandes finalizadores de ciclos. São aqueles que, neste final, em qualquer final que ele tenha na sua vida, ele tem um novo início. E aí vem a representação que nós temos da regra de ouro de Pitágoras, que parece um 9 mesmo, né? Parece o formato da concha. O número áureo. O número áureo. Que nós temos conclusões, um retorno,
repercussões, humanitarismo. Diz um filósofo que o 9 é o número do oceano, porque o oceano é maior que o mar. Ele abarca o todo. O 7 é o mar, o 9 é o oceano. Então ele está no máximo do arquetípico. O retorno à nossa origem. Então as pessoas que têm os seus caminhos do destino 9, têm isso muito forte ao longo da sua vida. Isso permeia a sua missão de vida, o seu propósito, diga-se de passagem, muito mais até do que a missão. As missões, elas são temporais. O propósito, ele evolui, ele continua o mesmo, porém num processo de evolução. 9 é integridade e sabedoria. Se não for íntegro, se não levar a sabedoria, o 9 corta, está fora. Olha aí. Lutar para viver os seus princípios, assumir a sua plena responsabilidade de seus atos, é o que faz com que a pessoa 9 vá desenvolvendo o seu dia a dia, a sua vida. Seu maior desafio é dentro da área da espiritualidade, da filosofia e do conhecimento. E o cuidado é com a falta de confiança no seu cardíaco. É quando o mental fica acima do todo e o cardíaco pede essa abertura. Então, ele tem que se regular novamente e permitir que o cardíaco funcione. Deixar fluir. Deixar fluir. Maravilha. Este é um 9 em potência. Né? Voltando, temos um antes, que é o 8. Né? Um caminho do destino 8. Né? É um número regido pelo elemento terra, por Saturno, mostra também a analogia com o símbolo do infinito, ou a lemniscata. É um símbolo de justiça, né? Um arquétipo do tempo e da prosperidade. E da transformação. Por que transformação? Transforma, atravessar a forma, ir além da imagem. Número 8 também, eu li alguma coisa há um tempo atrás, que ele é muito favorável à questão monetária, ao dinheiro. Sim, desde que este 8 trabalhe equilibradamente o seu lado espiritual. Que o lado espiritual não brigue com o lado material, porque não há confluência, não há oposição nenhuma. Existe sim um engano em termos de valores, achando que o dinheiro... Tem várias crenças que nós vimos hoje em dia, né, divulgados com estudos de crenças que o dinheiro é isso, é aquilo e aquele outro, e a pessoa não permite que a sua prosperidade evolua por causa dessas crenças. O seu lado espiritual normalmente é desenvolvido. Quando o 8 é desequilibrado, aí sim, ou ele cai para o lado espiritual e ele acha que tudo tem a ver com a espiritualidade sem nada no material, ou ele vai para o outro lado, que são os dois lados do exagero, né? Aí ele entra na materialidade, só Estamos pensa num no dinheiro. momento do mundo, me parece exatamente assim, né? Pendular, assim. Ou se Pendular. é realmente espiritualizado ou se é extremamente materialista. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Este período em que nós estamos vivendo, as pessoas estão começando a fazer as pazes com o dinheiro e ver que uma coisa não anula a outra, que precisamos de equilíbrio muito mais do que escolher um lado. Porque tu não pode escolher ou o teu lado de fora ou o teu lado de dentro, correto? Tu tem que ser um. E aí nós vamos chegar lá no início de novo. O 8 precisa desse ponto equilibrante interno. Revalorização, né? O 8, ele é o número do empreendedor. Ele é o dobro do 4. O 4 é o operário, o 8 é o dobro, é o empreendedor. Só que nesse empreendimento, que é a própria vida da pessoa em termos de caminho do destino, ele tem que ser responsável. A responsabilidade está acima de tudo. O valor das coisas, o tempo das coisas é muito importante. Né?
Eu vi um cidadão falando de finanças esses dias e ele disse, não podemos confundir tempo com dinheiro, no sentido de que tu não tem banco de horas na vida. A gente faz banco de horas nas empresas, né? Então a gente não pode ficar brigando com isso. Tempo, dinheiro, a questão moral interna, o desenvolvimento espiritual fazem parte do mesmo oito. Não dá para brigar com isso. Ou tu te harmoniza e te permite prosperar e multiplicar isso para a humanidade, ou a coisa não acontece. Então, o 8, que é o símbolo do progresso, tem como direcionamento de vida ou propósito a abundância e o poder. Então, trabalhar a abundância, ou melhor, com a abundância, o poder e o reconhecimento. Aplicar o sucesso em benefício dos outros, a maior riqueza que tem. E o desafio é aprender a conciliar esses valores com o seu trabalho. E receber. Dar e receber. Esse fluxo. O fluxo da prosperidade. Né? E o que é essa questão de poder? Porque resolver o seu problema com finanças é fato que vai até o final da vida a pessoa se trabalhando, evoluindo, de um jeito ou outro, mesmo que a pessoa decida, não, eu sou assim, pronto, até o final da vida, o mesmo desafio vai ocorrer. Vai acompanhando. Então, é uma forma da pessoa evoluir, de um jeito ou de outro. Mas sim. Buenas. Um passinho mais atrás, nós temos o número 7. E este número 7, ele é ótimo, ele é o símbolo do mar, como nós havíamos falado, né? Ele é a analogia imperial sobre a inteligência, os níveis de consciência e principalmente as luzes da espiritualidade. Isso é chamado também número dos mestres, né? Muitas oportunidades eu ouvi esses termos aí. Muitos dizem. Ele é um número egregório, isso sim, né? Eu acredito que o número dos mestres, em termos egrégora, seja mais um 9, porque é o único número dito humano, de fato, porque a natureza vai até 7. Então, a regra, o que está exato, o que está harmônico, e harmônico em matemática não é bonitinho, é exato, é matemático. E ali esse 7 é o fluxo, o ciclo da natureza. Então ele é muito exato. Né? Tanto é que 7 diz respeito a todo um processo científico e tecnológico. Pessoas com muito número 7, pessoas com 7 no seu nome, 7 no seu caminho do destino, o que acontece? Elas são introspectivas e elas desenvolvem a ciência. Então, é um número um pouco ambíguo, né? A espiritualidade e a ciência. É um número forte, é um número de muita sensibilidade para muitas pessoas, né? E tem a ver com a antiguidade também. O museu do mundo, a memória. E esse número 7, ele tem como propósito de vida confiança e abertura. O que é isso, né? Confiança e abertura? Bom, buscar confiança na luz divina que ele carrega, que é muito importante. Normalmente os 7 duvidam do que vem, do que sentem, dos seus conteúdos internos, né? E a questão de se abrir é a questão da segurança em compartilhar com os outros. Então, o desafio aqui é autoconfiança, que não é fácil, é 7. Ele pensa que confia e aí ele cai nas teorias. Ele pode cair em crenças com ele mesmo. É delicado. É muito sutil, né, essa diferença. Muito sutil. Bastante. Chegamos no número 6, cuja analogia é a família, a harmonia, a sensibilidade, a beleza, a estética, a ética. Um símbolo muito interessante do 6 que parece uma mulher gestando.
Sim. Não é? O número 6 parece isso, ele conduza para a família, né? Que coisa interessante. Ele está mais para a mulher segurando a criança, porque quando está gestando tu não vê direito, então já está mais para o 2. Aqui ela já está, sim, porque é um número de responsabilidade. A primeira responsabilidade que temos é com a família. Então, este número, ele exacerba a questão do amor, tem que cuidar apenas dos exageros, né? O belo pode levar para o exagero, né? Responsabilidade, a busca da perfeição, e aqui entra um grande engano que as pessoas que têm o caminho do destino 6 entram, né? O ideal e o real, que às vezes não se encaixam. Isso é o único que tem que ser trabalhado. O ideal, ele precisa servir do real para poder existir. Então, aí de novo, não devemos brigar com essas duas coisas. Só que quando tu traz uma coisa de um nível ideal para a realidade, é impossível, porque perfeição, nós temos o aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, sim, ele deve ser constante também. E aí as pessoas precisam mudar o seu foco. Estética, ética, o afeto, a posse também, aquilo que a gente dá valor. O 6 representa tudo isso. O planeta Vênus na astrologia, a estrela de 6 pontas. Nós temos simbologias assim incríveis, né, desse número. E este 6, cujo propósito de vida tem a ver com a visão e a aceitação. Visão com altos ideais e a realidade prática com a superação através do aperfeiçoamento. Bem simples. O desafio aqui é preciso discernimento nas escolhas e discernimento em relação às impressões dessa idealização toda. Porque às vezes pode se tornar impraticável. Detalhes, não. Detalhes. Temos, um detalhe, todos os números são ambíguos. Não, se tu me perguntares qual o número melhor, qual é o número bom... Não tem um aspecto positivo ou negativo. Ele é dois. Ele é aquilo e a gente escolhe o que a gente vai olhar. Fazer com essa energia. Exato. Né? E aí entra a consciência de cada um, obviamente. Um passo atrás, nós chegamos no 5. E o 5 tem a ver com os 5 sentidos, o campo mental, é análogo ao planeta Mercúrio, né? O pentáculo ou pentagrama, né? A flexibilidade do 5 é muito grande e o elemento éter diz respeito a este número. Experiência, informação, movimento, viagens e jovialidade. Aventureiro. É o número 5, totalmente aventureiro, o campo mental sempre acelerado. Tem pessoas que acabam sendo bastante ansiosas porque o mental é muito rápido, então as coisas recém estão acontecendo, ele foi, ele voltou, ele já fez, ele já está noutra, e são pessoas extremamente comunicativas, né? O desafio é justamente esta comunicação. O propósito desse 5 diz respeito à liberdade e à disciplina. Não existe liberdade sem disciplina na nossa realidade material. Buscar liberdade interior com a disciplina, concentração, profundidade através das experiências, porque é um número que só aprende com experiência. Ele é mental por natureza, mas ele precisa das experiências para fixar esses conteúdos. E aí sim, ele se desenvolve. O desafio dele é construir com disciplina o caminho de liberdade e responsabilidade para si e para os outros. Ele é chamado de ponte. Quem é 5 no caminho do destino faz ponte entre uns e outros, né? Entre os assuntos, e está sempre com o pé na estrada, né? Inevitavelmente. Vendas, o bom vendedor, como é chamado, a lábia, né? Ter capacidade de convencimento, isso é um 5.
E perigoso também, né? Sim. Tem que ter muito cuidado para não utilizar essa energia para o lado negativo. É verdade. Aí entra de novo a consciência da pessoa, né? As escolhas. Um passinho atrás nós temos o número 4, que é o número da matéria, da solidez. É representado pelo cubo ou pelo quadrado. Racionalização, sim, mas é uma racionalização matemática, muito prática, pragmático mesmo, né? Confiabilidade, limitação e qualificação são atributos do 4, por ordem na casa. Nós vemos muito 4 nos bons e grandes funcionários públicos. Funcionário público de verdade, e a gente pode notar pelos gráficos, foi ou será, tem um 4. Tem um 4 no caminho do destino e deve ter 4 ali nas representações numéricas do seu nome também, né? E aqui nós temos a questão da tecnologia, uma pessoa que pode ser um pouco lenta, mas ela é cautelosa. Ela é extremamente cautelosa naquilo que faz e é econômica, né? O seu papel é por ordem, porque se nós viemos de um potencial e de uma criatividade muito grande, quando chega no 4 ele organiza para que se torne tudo útil e também é um símbolo de natureza. Autoridade, realização e organização. Estabilidade e processos são os pontos fortes e são as chamadas, os propósitos desse 4, né? O propósito dele é buscar alicerce sólido e ser paciente para a construção. Porque o defeito maior de um caminho do destino 4 é querer dar saltos antes de ter uma base firme, né? E temos os dois lados. Temos o administrador, o operário dedicado, que está ali trabalhando na obra, muito sério, muito tranquilo, e temos aquele outro lado desse próprio operário, que ele quer passar muito rápido. Não, já está pronto. E quer pular etapas, né? Isso acontece, tem os dois lados desse número, né? E o desafio é construir degrau por degrau. Chegamos no 3. Que número maravilhoso. Gosto muito do 3 também. Esse 3 ele tem um motivo de ser maravilhoso. Ele é o símbolo da alegria, da expansão. É o número da multiplicação. É o primeiro sólido na geometria, né? O triângulo. Ele é potência, né? Que se traduz já mais sensivelmente para nós. Quando eu digo sensível, não é porque é sutil, é porque a gente percebe. Através da criatividade, através do poder midiático que esse 3 tem. Ele não é só comunicação, ele é expressão. Então o lado artístico também é muito forte. Os comunicadores têm muito 3. Todas as artes, né, estão ligadas também aí ao 3 de alguma forma. Sim, a criação, né? Ele é um número do elemento ar, ele tem analogia ao planeta Júpiter, por isso da expansão. A Trindade é uma representação do 3, né, muito literalmente. É a mais equilibrada das manifestações de força, é o 3. Né? O 1, ele pode ser um rompante, o 2, um opositor, o 3, ele é estável na sua força. Então, em tese, esse 1 é uma tese, antítese o 2 e a síntese o 3. Pessoas com caminho do destino 3, ou com muito 3 no seu nome, têm um poder de síntese muito grande. Para estudos, o número do advogado é o 3, né? O bom advogado. E, nesse sentido, é extremamente criativo e comunicativo. O seu propósito é expressão com sensibilidade. Não é qualquer expressão, né? E precisa ligar-se às próprias emoções, que aí é a dificuldade do 3. Porque o 3 tem um medo horrível
terrível de ser criticado. Ele não consegue lidar com isso. Então, é o momento de ser sensível a si e o que está recebendo desses outros, né? Seja eles quem forem, porque faz parte desse quinhão para o seu aprimoramento, para que ele possa se multiplicar. Desafio maior no 13 é falar em público. Acredite se quiser. Chegamos no nosso 2, a dualidade, é o número da mulher, é um número feminino por natureza, porque é um número par, passivo, dependente, humilde, tem a analogia da lua, a mãe, a água e os ritmos que essa lua também traz, e é um grande número de cooperação. Sem o 2, o 1 não funciona. Todo mundo endeusa o 1 e diz, o 2 tem problemas. Não, tudo é necessário, tanto que se nós formos começar a mexer nos nossos nomes e os nossos números, nós temos todos os números de um jeito ou de outro. Aqui nós temos o grande poder do silêncio, no número 2. A humildade e as oposições ou divisões, ou o outro lado de todas as coisas que a gente precisa. Relacionamento é algo básico e fundamental para o 2. O seu grande propósito de vida é cooperação com o equilíbrio. E um 2, nós estamos aqui neste número, né? Ele traz sempre a possibilidade da troca, do cuidado e de luz, porque precisa de 2 para fazer fogo e não só um, embora cada um tenha o 1 dentro de si, né? E a única coisa que ele exige para um bom desenvolvimento de si é cooperar consigo mesmo. É o desafio. Buscar o equilíbrio dentro de si mesmo, né? A cooperação, porque grande parte do processo de autossabotagem vem porque o 2 briga com ele mesmo. Ele se sabota. Ele não cuida de si. Que é o número do cuidador, o 2. Os terapeutas têm o número 2. Entre o 2, o 6, o 7 e o 9, que são os 4 números mais recomendados para terapeutas, o 2, ele é mais necessário e ele passa por esse desafio de ter de cuidar de si. Para se formar terapeuta, o terapeuta tem que fazer a sua terapia e o seu dever de casa. Chegando ao nosso princípio, o nosso 1, que tem como analogia o Sol, o homem, a unidade, é um número masculino, independente, às vezes agressivo, tem conotações do ego, 1. A força, o pioneirismo, liderança, tudo que dá inícios vem deste 1. É o ponto no meio do círculo. O 10 é a potência do 1. É um muito pleno. É onde tudo começa. É onde tudo começa. E é a simbologia do verbo também. Que no princípio era isso. O retorno à unidade, após toda uma formatação de reencontro consigo mesmo no 9, cria-se o 10. Então, ele é muito importante. E ele diz respeito a toda a contabilidade pitagórica, que é chamada de tetractes. É 1 mais 2 mais 3 mais 4, que é 10. Então a gente só conta até 4. Bom, nós estamos com um verdadeiro curso de numerologia nesta nossa entrevista de hoje. Eu tenho certeza do agrado de vocês, mas agora eu vou ter que pedir à Rita que ela conte para a gente, que ela mostre para a gente a tabela pitagórica. Como é que a gente tira, como é que a gente extrai o valor desses números? Quanto eu sei que cada letra, né, que número corresponde, e aí então usando todas essas analogias eu posso fazer um exame de mim mesmo. Sempre pegamos o nosso nome de batismo, não é apelido, não é o nome de casado, é sempre de batismo, independente do que aconteceu no trajeto. Depois é depois. Depois é depois, sempre visando o início. Na nossa tabelinha pitagórica, que deve estar aparecendo aqui,
Nós temos os números de 1 a 9, e cada um desses números tem uma letra que corresponde. Nós vamos colocar num papel, letra por letra do nosso nome completo. E neste nome completo, substituir vogais de consoantes. E a gente tem que separar. Põe um nomezinho no meio, em cima coloca todas as transposições das vogais, né, os números das vogais, e embaixo todos os números das consoantes. Então eu coloco todo o número em cima de acordo com essa tabela que nós estamos vendo. Exato. E transformamos num número só. É a chamada síntese, né, do número cabalística, síntese cabalística. Também. Né? E os de baixo? Nós vamos somando tudo e temos, das vogais, nós temos o número da motivação. É chamado de adição filosófica. É quando tu soma até chegar a uma unidade. Todas as vogais somadas criam o número da nossa motivação. Tá, digamos que deu 25 lá no final, eu ainda somo só das o vogais. 2 Só e das o vogais. 5 Exato. E o número então é o 7. Exato. Corresponde às vogais. Sempre chegando à unidade. E depois faz a mesma coisa embaixo com as suas consoantes. Não importa o número final, se ele der uma dezena, soma-se aquele número e se chega à unidade. Após termos um número de motivação que diz respeito a como nós nos movemos, para onde nós movemos os nossos esforços, as nossas vontades, o número de alma, como é chamado, nós vemos também ali embaixo nas nossas consoantes o nosso número de personalidade. É um número que a pessoa se apresenta ao público. Se apresenta, exatamente. Como é que o público lhe enxerga, não é isso? É o primeiro impacto, é o impacto físico, é o corpo físico, é a impressão que a gente tem e a impressão que a gente causa. Mas não é só isso. Depois de nós obtivermos o valor das vogais e das consoantes, somamos tudo e temos o número síntese, que é o número de missão. E aí sim, entram todas essas leituras que nós vimos muito brevemente, porque não é uma coisa tão simples assim. Cada posicionamento nos permite mais textos sobre esses números, embora em síntese que eu tenha trazido aqui, ele é muito sintético mesmo, de cada número. E nós temos aqui esta tabelinha funcionando desta forma. Letras transformadas em números e esses números trazendo informação. Então, essas informações. Tem um segredo muito forte. As pessoas dizem assim, mas eu não tenho determinado número no meu nome. É um número que falta. Acredite, nós temos no nosso interior uma capacidade, assim como no nosso ser biológico, de homeostase, ou seja, de busca por um equilíbrio psicobiológico. A psique, ela funciona muito próxima a isso. Tudo aquilo que nos falta é aquilo que nós vamos buscar realizar em vida. Se nos falta 8, porque se nós observarmos bem, são letrinhas meio complicadas para se achar em nome, não é fácil. Um número H, uma letra H, uma letra Q, uma letra Z. Ok, Z até a gente acha. O H nem sempre, o Q então nem se fala. Tudo isso, essas três letras, tem valor 8. O 8 é o número da prosperidade. E as pessoas dizem, mas e agora? Não, mas procura bem nas somas, vê se não tem nada. E nesse caminho do destino, se não tem nada. Mas em termos de nome, aquilo que falta, a gente vai procurar. Isso a gente naturalmente vai se importar. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. E nós vamos trabalhar fortemente sobre esse número. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado também, como eu, e aprendido tanto aí a respeito de numerologia. E eu peço que tu nos informes aí, os amigos que estão nos assistindo, que queiram fazer contato contigo, conhecer uma leitura mais aprofundada, né, para poder exatamente buscar esse seu aperfeiçoamento. Como é que eles podem fazer?
Pelo Instagram, no hashtag Astrologia em Tudo, que é Astrologia e Numerologia. Astrologia e número. Como é que é? Astrologia em Tudo é o nome da página, porque ela cruza astrologia e numerologia juntas. No Instagram, no Face. Ou então, o meu nome, né? M. Rita Souza. M. Rita Souza. Sim, por causa da numerologia, obviamente, né? O telefone é 51-984-480-846 pelo WhatsApp. Vamos de novo? Bem devagar para o pessoal anotar e o Júnior coloca aqui embaixo para nós. 51-984-480-846 no WhatsApp. Tá certo. Espero que vocês tenham aproveitado este curso de numerologia. E comecem já a fazer o cálculo, aí vocês vão se apaixonar e ver como isso realmente modifica a vida da gente. Para melhor, é claro, né? É o que a gente espera É o que também, a gente né? espera sempre. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Muito obrigado também à equipe de GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Um abraço forte e até o próximo encontro.